O crente é invencível. O crente é invencível. Nada deve amedrontar o crente. Nem pandemia, nem vírus, nem doença, nem mesmo a morte deve amedrontar. Porque o Senhor é soberano, acabamos de cantar. O Senhor é soberano. Ora, se Ele é soberano, Ele rege, Ele domina tudo. E o que quer que aconteça conosco, nós estamos debaixo da soberania do Senhor. Isso não quer dizer que nós não devamos ter os cuidados conosco. A fé não elimina o bom senso. Não, a fé não elimina o bom senso. Nós devemos ter bom senso, nós não devemos tentar a Deus, mas nós devemos crer que Deus é soberano. Nenhum crente que está andando na vontade do Senhor morre antes do tempo. Não, ele morre quando o Senhor permite apenas. Amém, meus irmãos? Queria que nós considerássemos hoje, nessa manhã um texto muito conhecido dos irmãos, que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Eu só listei o versículo 37, mas vamos ler até o fim. Romanos 8. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, fala, encoraja-nos, Pai, que o testemunho dos santos do passado, o testemunho dos mártires, o testemunho dos apóstolos, o testemunho da Idade Média, da Idade Moderna, dos grandes príncipes, das grandes mulheres, dos missionários que deram as suas vidas por Ti, nos encoraja nesta manhã. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. O contexto deste texto, Romanos 8:37, fala sobre as tribulações que passamos e a certeza do amor de Deus por nós. Nada nem ninguém pode vencer um cristão. Crente é invencível. O texto abre dizendo: em todas estas coisas. 8:37. Em todas estas coisas. Quais são as coisas que ele se refere aqui no texto? Você está com a sua Bíblia aberta? Bata o olho um pouquinho acima, que você vai ver a lista das coisas no 35. Será parte B do versículo 35? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? 7 tipos de provações, 7 espécies de provações são listadas aí no versículo 35. É possível que uma ou duas dessas provações alguém de nós está passando. A primeira provação que ele lista é tribulação. A palavra grega aqui traduzida como tribulação traz a ideia de pressão. Pressão, como por exemplo a pressão que a prensa exerce para arrancar o óleo do azeite de oliva, a pressão que a prensa exerce para arrancar o suco da maçã, por exemplo. Essa é a ideia por trás da palavra tribulação em português. Frequentemente a expressão tem relação com pressão externa, aflições que se originam em causas exteriores. Todos nós sofremos pressões por sermos discípulos de Jesus. Se você nunca sofreu algum tipo de pressão, seja no trabalho, seja na escola, seja entre amigos, seja mesmo no meio da sua família, se você nunca sofreu nenhum tipo de pressão por ser um crente, é provável que você não seja crente. É
Provável que o seu comportamento seja igual ao do não crente. Por isso você não sofreu pressão. A pressão, a tribulação produz perseverança, que é a capacidade de permanecer debaixo da pressão sem ceder a ela. E o fruto de muitas tribulações é o caráter de Cristo. Eu vou repetir isso de novo. O fruto de muitas tribulações, o produto é o caráter de Cristo. É nós ficarmos parecidos com Jesus. O segundo tipo de provação é a angústia, listada no versículo 35. A palavra grega traduzida como angústia tem mais a ver com pressão interior, como em situações que nós não sabemos o que fazer, que gera ansiedade mental. As duas ideias, pressão externa e pressão interna, ou seja, tribulação e angústia, aparecem em 2 Coríntios 7,5. 2 Coríntios 7,5. As duas ideias estão ali presentes. 2 Coríntios 7,5. Neste texto, lemos Paulo narrando sobre uma de suas viagens, e ele diz: quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, está aí tribulação, e temores internos, angústia. Quem de nós nunca passou por medos e temores? Todos nós passamos por provações de angústias internas, mas com a graça de Deus somos mais que vencedores. O terceiro tipo de provação é perseguição. Perseguição é a terceira espécie de ideia evocada pelo apóstolo. A ideia aqui envolve o que lemos em Mateus 10, 23. Jesus dizendo: quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. A perseguição aqui tem a ideia de violência física ou verbal, que traz prejuízos aos perseguidos. Esse tipo de perseguição que Paulo e Jesus se referem pode desembocar em fome e nudez, que são as duas próximas da lista, como veremos daqui a pouco. Jesus chamou os que são perseguidos de felizes ou de bem-aventurados, pois todos os verdadeiros profetas passaram por perseguição. Lemos as palavras de Cristo em Mateus 5, 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12, a palavra vai aparecer repetidas vezes. Felizes os perseguidos, está aqui a palavra, por causa da justiça, ou por buscarem a santidade, a mesma coisa, ou por tentarem fazer a vontade de Deus. Os perseguidos por fazerem aquilo que Deus quer, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. De novo, quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então a palavra aí e a ideia de aflição física é muito tangível. O quarto e quinto tipo de provações, fome e nudez, tem relação com necessidade física. Fome e nudez. A perseguição que os cristãos primitivos enfrentaram ocasionou vários tipos de privações. Sabemos que os cristãos primitivos perderam suas casas, por exemplo. Você sabia disso? Você sabia que os crentes perderam a sua moradia? Imagina uma tribulação dessa. Está em Hebreus 10, 34. Hebreus 10, 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos vossos bens. Aceitaram o confisco, a tomada pelas autoridades dos vossos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes.
Obviamente que quem perde a sua moradia provavelmente terá fome, nudez ou necessidades semelhantes do tipo. Que situação terrível passaram os nossos irmãos ainda na época do Novo Testamento. O sexto tipo de provação é perigo. E aqui é interessante que nós saibamos que Paulo não está ensinando uma doutrina, Paulo está narrando aquilo que ele mesmo experimentava. Quando ele fala de fome e nudez, ele experimentou. Quando ele fala de tribulação, ele experimentou. Quando ele fala de angústia, ele experimentou. E aqui, perigo é alguma coisa que esteve presente na vida dele. Lemos em 2 Coríntios 11, 26 e 27. A palavra perigo aparece repetidas vezes. Diz Paulo, dando seu testemunho: estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, está aqui a autobiografia dele, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo experimentou todas essas coisas que ele narra, que ele lista aqui como encorajamento para mostrar que essas coisas todas não nos podem separar de Deus. O sétimo tipo de provação é final. A espada representa a morte, como no caso de Tiago, cuja morte está descrita em Atos 12, de 1 a 2. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. O crente pode passar por todo tipo de maltrato, incluindo a separação da cabeça do corpo. Quando a espada é passada, mais nada pode separá-lo do amor de Deus. Nada. O verso 8:36, nós estamos nos referindo a 8:35, é uma citação. Olha aí, volta para Romanos 8:35. Romanos 8:35, a gente acabou de analisar. Olha o 36, citando o Salmo 44:22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Da mesma maneira como os crentes do Antigo Testamento, em alguns momentos da história, morreram para honrar ao Senhor, assim também nós, crentes da nova aliança, estamos sujeitos a passar pela mesma morte para honrar a Deus. Assim como Jezabel matou os santos do Senhor no Antigo Testamento, e os santos apóstolos Pedro e Paulo também foram mortos por Nero na época do Novo, assim também nós estamos sujeitos a sofrimentos e até mesmo a morte, como em países comunistas no passado, em países islâmicos. Quem não lembra daquela cena daquele pastor lá no Irã que foi ser enforcado e estava sorrindo, esperando a morte? Todavia, assim como Jesus, a ovelha sem mácula, foi morta, mas venceu a morte, assim também todas as ovelhas, todos os crentes, mesmo que passem pelo martírio, vencerão a morte. Em meio a todas essas provações e sofrimentos, Paulo nos diz que nós não somos apenas vencedores, mas mais que vencedores. Mais sobremaneira vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja bem, até mesmo a espada, até mesmo a morte, não pode vencer um autêntico cristão. O crente é invencível. Quando meditava nessas verdades, me veio um episódio célebre, testemunhados por vários autores do período primitivo. No ano de 320, a igreja estava florescendo com grande força, no quarto século, e o exemplo dos 40 mártires é um dos mais estimulantes à nossa fé.
da história. Tudo começou quando o imperador Licínio exigiu que as tropas sacrificassem a sua própria imagem. Agrícola, o governador da região onde estavam os 40 soldados, fez valer a ordem do imperador. No entanto, 40 da legião de soldados que estavam ali eram cristãos. Eles se recusaram a oferecer sacrifício em adoração ao imperador. Segundo o relato de alguns pais da igreja, um dos 40 disse assim: não vamos sacrificar, pois isso é trair a nossa santa fé. O governador Agrícola, calma, mas firmemente respondeu: mas o que vocês falarão a seus companheiros? Pensem, somente vocês de toda a tropa de César vai desafiar a César? Pensem na vergonha que vocês trarão a seus companheiros e a sua legião. Ainda assim eles permaneceram firmes em suas posições. Eles disseram: desonrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é algo mais terrível ainda. O governador respondeu: vocês estão loucos? Vocês não têm nenhum senhor a não ser César. Em nome de César, eu prometo a promoção do primeiro que for à frente e obedecer a ordem. Após breve pausa, nenhum deles se moveu. Então Agrícola mudou a sua tática. Vocês irão perseverar em sua rebelião? Se perseverarem, preparem-se para a tortura, para a prisão e para a morte. Esta é a sua última chance. Vocês irão obedecer ao imperador? Embora soubesse que o governador não estava brincando, os soldados mantiveram-se firmes em sua resolução. Outro deles afirmou: nada que você vier a nos oferecer substituirá o que perderíamos no outro mundo. Quanto às ameaças de tortura, prisão e morte, aprendemos a negar o nosso corpo quando o bem-estar de nossa alma está em jogo. Então gritou Agrícola: assolte-os! Os próprios companheiros de farda tiveram de prender e açoitar cada um dos seus companheiros. Levaram os 40 soldados para fora, no frio gelado da região de Sevaste. Tiraram-lhes a roupa e os amarraram em postes. Depois de amarrados, foram chicoteados severamente. Após isso, chicotes com pequenos ganchos de ferro rasgaram suas peles nuas, espalhando sangue vermelho sobre o gelo. Em meio ao sangue sobre o branco da neve e aos gemidos de dor e frio, os soldados que espancaram seus próprios companheiros deixaram o local do açoite sem que nenhum dos 40 cristãos voltasse atrás em sua decisão. Depois de algum tempo, Agrícola ordenou que os 40 fossem presos em uma masmorra até que Lícias, o comandante daquela legião, chegasse a Sevaste. Quando Lícias chegou, após fracassar em convencer os 40, chamou Agrícola e ordenou que os levasse para a lagoa do lado de fora. Lá, segundo os escritos dos pais da igreja, fazia um frio de cortar as bochechas. Lícias disse aos 40 soldados: vocês ficarão nus no lago até decidirem sacrificar aos deuses. Imediatamente, todos os soldados tiraram as roupas e correram em direção à lagoa, extremamente gelada, envolta por neve em suas margens. Correndo, alguns dos soldados gritaram: somos soldados do Senhor e não tememos nada. O que é morrer se não entrar na vida eterna? Cantemos, irmãos. Perplexo, Agrícola viu os 40 soldados cantando e correndo rumo ao lago gelado. Chegou a ordenar que colocassem grandes banheiras ao redor do lago. Sua esperança era que os soldados, antes de congelassem, se arrependessem e saíssem de lá para se aquecer e sacrificar ao imperador. Alguns soldados gritaram para os que estavam no lago, tentando convencê-los a saírem de lá. Em algum momento, um episódio
estranho aconteceu. Um dos soldados do lado de fora, não crente, que estava ao largo, disse estar vendo espíritos com coroas de ouro pairando sobre o lago, parecendo estar estendendo roupas para aqueles que congelavam no lago. Seus companheiros disseram que ele estava ficando louco por causa do frio. Além de estar extremamente escuro, não se podendo enxergar quase nada, o frio tremendo esfaqueava o rosto de todos os presentes. O guarda, que estava do lado de fora e tinha tido a visão, mais que depressa tirou suas roupas também e se juntou aos mártires dentro do lago. Na manhã seguinte, Agrícola foi avisado da morte de todos os soldados cristãos. Ele ordenou que seus corpos fossem tirados do gelo e queimados. As cinzas deveriam ser jogadas em um rio que passava ali por perto. Algo extraordinário ainda aconteceu. O responsável por jogá-los no fogo percebeu que um deles ainda estava vivo e gritou: "Ei, temos aqui um vivo, é Melito! Coitado, apenas um garoto." Outro soldado disse: "É um garoto aqui do local, sua mãe está ali." O soldado acenou para a mãe de Melito e pediu que ela se aproximasse. Ao chegar perto, disse ela: "Escute-nos, mãe, leve seu garoto para casa, salve-o, nós fingiremos que não estamos vendo." A mulher, profundamente triste, vendo seu filho aparentemente morto ou quase morto, respondeu: "Como assim? Vocês querem privar o meu filho de sua coroa? Eu nunca deixaria isso acontecer." À medida que os corpos dos mortos eram colocados sobre uma espécie de vagão que os levaria para a fogueira, sua mãe fez toda a força para levantá-lo, fazendo com que seu filho se juntasse aos demais cristãos. Chorando muito, a mãe disse: "Vá, meu filho, vá para o fim dessa jornada com seus companheiros, a fim de que você não seja o último a se apresentar diante de Deus." Um dos guardas bateu com a mão na cabeça, olhou para cima e disse: "Eu simplesmente não entendo esses cristãos." Que grande lição de coragem e graça de Deus, já que ninguém pode enfrentar uma provação dessas sem o auxílio, sem a graça de Deus. Eu certamente não poderia, a não ser se fosse dado a graça de Deus. Por quê? Porque em todas essas coisas, porém, somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A força do amor de Jesus, que morreu pelos soldados, fez com que eles tivessem forças para enfrentar a morte também. E da mesma maneira como Jesus ressuscitou vencendo a morte, eles criam que ressuscitariam também, como hão de ressuscitar vencendo a morte. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu essas lindas palavras em Romanos 8, 37 em diante, escreveu em 2 Coríntios 5: "Pois o amor de Cristo nos impulsiona, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós morremos. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Consequentemente, lemos em Romanos 14:8: "Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor." Nada nem ninguém pode vencer um verdadeiro cristão. O crente é invencível. Nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem pandemia, Covid-19 ou raio que o parta. Nada pode separar o crente do amor de Deus, nem mesmo a morte. Como o contexto final do nosso texto deixa muito claro, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, diz Paulo, que nem a morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, não tema. Não tema. Não tema esse vírus. Não tema a situação econômica que estamos passando. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Diga: o Senhor vive. Todas as vezes que nós tememos, isso aqui está tudo fora do meu script já, mas eu acho que vale a pena compartilhar. Todas as vezes que nós ficamos ansiosos e trememos e tememos, nós estamos dizendo que Deus não está no controle. Quem está no controle é o diabo. É o diabo que é soberano nessa hora. Relaxe, ache conforto e sossego nos braços do Senhor Jesus, no nome dele mesmo. Amém.